Nós vimos 9 características. Essas 9 características eram importantíssimas. Sem elas não existe uma comunhão autêntica. E hoje nós vamos pensar nesse tema aí pelo menos mais alguns dias, restaurando a comunhão quebrada. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 15, versículo 7, que está aí já projetado para você. Diz assim a palavra: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Sempre vale a pena, irmão, sempre vale a pena a gente restaurar relacionamentos. Na nossa vida, infelizmente, os relacionamentos eles são quebrados. Eu gosto daquela música que a gente cantou no nosso acampamento, Juntos. Você lembra daquela canção? Ela tem um pedacinho da música que diz assim: cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. E esse simbolismo aí de cordas que foram partidas podem de novo soar, traz à tona essa ideia de nós restaurarmos a comunhão com aqueles que nos feriram, com aqueles que nos magoaram, com aqueles que causaram um conflito, na nossa vida pessoal, na vida de alguém que nós amamos, na vida, no contexto da igreja, porque o Evangelho, desde que haja arrependimento genuíno, porque essa é a marca da mudança, da transformação, é o arrependimento. Desde que haja o arrependimento, nós como cristãos precisamos restaurar a comunhão. Essa é a ideia bíblica, essa é a ideia que nós vamos trabalhar aqui nesses próximos dias. Já que a gente está aprendendo a amar, não é essa a proposta que a gente está tendo aqui durante esse período, já que nós estamos falando de família, que nós fomos moldados ou formados por Deus para pertencermos a uma família chamada igreja, e nós descobrimos que nesta família nós estamos num processo onde nós aprendemos a amar uns aos outros. Já que nós estamos nesse processo, a gente precisa entender que Deus quer de nós que nós valorizemos os relacionamentos, que nós lutemos para que os relacionamentos permaneçam, porque precisa luta, precisa esforço, e que nós não nos descartemos mutuamente quando acontecer um revés, ou quando acontecer um desacordo, um conflito entre a gente, ou uma mágoa, porque é comum nós nos descartarmos quando isso acontece, tá? Boa parte do Novo Testamento, vai falar sobre a ideia de nós termos um relacionamento bom uns com os outros. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Primeiro, Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amar, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que você enxerga aqui? Você enxerga um contexto de união, de unidade, o apóstolo Paulo ensinando a igreja. Mas não para por aí. Romanos 15, que é o contexto que nós acabamos de ler no nosso texto inicial, que é um texto anterior, diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o contexto anterior do texto que nós lemos de Romanos 15, 7, que foi o texto base para a ideia de restaurar a comunhão quebrada, o contexto anterior, próximo, vai falar de unidade. Ou seja, a igreja precisa se preocupar em unidade, em termos um bom relacionamento uns com os outros. Indo para o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, o texto vai dizer assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros. A ideia de união, a ideia de amor, a ideia de cumplicidade, de mutualidade, de amor, né? Tudo voltado no Novo Testamento, tentando mostrar para a gente que a base para o nosso relacionamento é o amor de Cristo. Perder a comunhão, irmãos, perder a comunhão entre nós, na verdade, além de ser um grande erro, é um testemunho que nós passamos lá para fora, um testemunho que desabona a igreja, quando a gente perde a comunhão. Quando os nossos laços são rompidos, nós estamos pregando o contrário lá para fora. Nós estamos dizendo para o mundo que nós não conseguimos fazer o que o Evangelho nos aponta e nos mostra que nós deveríamos fazer. No decorrer da história da igreja, isso não é coisa de Quinta Igreja Batista de Araçatuba, isso não é só coisa da Igreja Batista, isso é coisa da igreja, desde que a igreja é igreja. A igreja, ela rompe relacionamentos. A igreja, infelizmente, as cordas são quebradas. Infelizmente, hoje nós estamos juntos, amanhã nós não estamos juntos. É uma coisa interessante. Se você deixar de visitar uma igreja por 10 anos, e quando você voltar nessa igreja 10 anos depois, uma coisa vai vir à tona para você. Você vai falar assim: nossa, como mudou, como as pessoas que estavam aqui não estão mais. É fato que muito disso acontece de uma forma natural. Muitas pessoas saem da igreja por necessidade, porque tem uma mudança, porque tem uma mudança de trabalho, uma mudança escolar de um filho, é uma oportunidade diferente na vida. Sempre tem isso, mas todo mundo sabe, e a gente não quer tapar o sol com a peneira aqui não. Todo mundo sabe que o que acontece nas igrejas, as pessoas, elas rompem relacionamentos, e quando elas rompem relacionamentos, elas saem, e quando elas saem, o que acontece de uma forma natural? As pessoas lá de fora, elas ficam sabendo que o indivíduo saiu. E aí, numa conversa aqui ou ali, elas perguntam: escuta, mas o que aconteceu? E aí, dificilmente, as pessoas vão ser maduras que quando saíram, dificilmente elas serão maduras em dizer: eu saí porque eu tenho problemas e eu não consigo resolver os meus próprios problemas e ficou difícil de eu continuar. Dificilmente as pessoas vão fazer isso. Aí o que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que quem tem problema são os outros. E o que acontece para a pessoa lá fora, que não é evangélico, que escuta um negócio desse? Ele olha para a igreja e ele faz um raio-x negativo da igreja, dizendo: olha, essa igreja, ela não sabe amar, essa igreja, ela não sabe perdoar, essa igreja não sabe isso, não sabe aquilo. Então, é um desserviço para o Evangelho quando acontece algumas rupturas por uma sucessão de erros. Que não para só no momento em que há ruptura. Não para. Ele perdura. Justamente porque as pessoas não são maduras na fé. E elas não têm uma habilidade que é a habilidade maior, talvez, do Evangelho, juntamente com o perdão, que é a habilidade de arrependimento. Porque quando você se arrepende de um erro, algumas coisas acontecem. Confissão acontece de uma maneira natural e reconhecimento de erro. Porque quando você faz isso, quando alguém pergunta, você vai falar assim: na verdade, eu tive dificuldades, eu não consegui me relacionar bem, eu tive culpa também, o irmão pisou na bola comigo, e ao invés de eu fazer o que o Evangelho me propõe, eu não consegui, e aí ficou um clima tenso, uma situação difícil, e eu acabei rompendo o laço com a igreja. Dificilmente as pessoas fazem isso, mas deveria ser isso que elas deveriam fazer, porque quando existe perdão, quando existe arrependimento,
há confissão de pecado, e há no fundo do coração aquela ideia de que, olha, eu preciso falar a verdade. Eu não tenho que inventar um negócio agora para ficar bem com a sociedade. E é um desserviço para o Evangelho, porque as pessoas lá fora, elas descredibilizam a igreja de Deus. E com isso, é um passinho a mais para trás que os perdidos dão com relação à igreja, por causa de um relacionamento rompido, tá? Então, é um desserviço, é um testemunho, um mau testemunho que nós damos quando os relacionamentos são quebrados dentro da igreja. Dá uma olhadinha na vergonha do apóstolo Paulo, quando ele fala para os coríntios algumas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versos 5 e 7. Digo isso para envergonhá-los. Olha que coisa interessante. No domingo passado, a gente leu um texto do apóstolo Paulo para Coríntios. E ele falou assim, não estou escrevendo isso para envergonhar vocês. E aí ele relata tudo que ele relatou. Agora, num outro momento da carta, olha só que autenticidade do apóstolo Paulo. Agora ele fala, digo isso para envergonhar vocês. Ele não tem medo de falar. Naquele momento ele falou, olha, eu não estou falando isso para envergonhar, eu quero que vocês me entendam, eu quero que vocês aprendam, mas agora é diferente. Agora ele, como bom pai, que foi pregado aqui domingo, agora ele muda de estilo. E ele diz, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já não significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. O texto é claro, litígio de irmão para com irmão dentro da igreja, ao ponto dos dois irem para a justiça comum, para fazer com que um juiz lá de fora, um ímpio, julgue a causa. E o apóstolo Paulo fala, escuta, eu estou escrevendo isso aqui para envergonhar vocês mesmo. E aí ele fala a última coisa que fica assim, clara e evidente. Escuta, será que já que se existe litígio, é entre duas pessoas pelo menos, será que nenhum de vocês é capaz de dizer assim, eu te perdoo, eu levo o prejuízo, eu fico com o prejuízo para mim? Ninguém é capaz de fazer isso. E aí vocês têm que usar um artifício de alguém do mundo julgar vocês. Que é como se ele dissesse para a igreja, olha que ponto vocês chegaram, olha que ponto vocês chegaram. Ou seja, dá para enxergar que o apóstolo Paulo está envergonhado de ser o pastor daquela igreja, ou de pelo menos ter plantado aquela igreja, né, no ponto onde eles chegaram. E olha um outro texto, que também ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10 e 11, olha só, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Dá para enxergar nas entrelinhas a vergonha do apóstolo Paulo ao falar essas palavras para a sua igreja. Colocando isto posto, tudo isto posto, a gente enxerga que a igreja precisa de pessoas com habilidade extraordinária e sobrenatural de serem pacificadores. Por quê? Porque nós não vamos mentir, nós sabemos que dentro da igreja nós temos dificuldades de relacionamentos, porque toda a igreja tem, todo aglomerado de pessoas tem, na igreja não é diferente. Nós sabemos que há uma demanda da igreja, seja essa igreja aqui ou qualquer outra igreja.
Nós sabemos que é muito difícil tratar esse assunto por causa da imaturidade das pessoas. É fato, tudo isso que eu estou colocando aqui. E nós sabemos que nós temos um adversário que, além de tudo isso que já foi dito até agora, ele inflama o coração das pessoas para que não haja um mesmo pensamento, um senso comum, para que não haja unidade, para que não haja amor, para que não haja perdão, para que não haja restauração, para que os relacionamentos não voltem a ser como eram antes. Tudo isso nós sabemos que existe. Por isso que nós precisamos dentro da igreja, por isso que você precisa, e eu preciso também, de ser uma pessoa que a Bíblia qualifica como pacificador. Nós precisamos ter dentro da casa de Deus pessoas pacificadoras. Pessoas que consigam, por onde passam, não só tomar conta da sua própria vida com relação aos conflitos, mas ajudar outras pessoas a reatar relacionamentos, a caminhar juntos, a exercer o perdão, a fazer com que a comunhão que foi quebrada, ela volte a ser restaurada e a unidade da igreja permaneça. A igreja precisa de pacificadores. Jesus mesmo, ele disse: felizes os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Uma tradução mais nova coloca aí: felizes ou bem-aventurados os que trabalham pela paz. Porque pacificador é aquele que trabalha pela paz, certo? É aquele que faz da paz o seu ministério. Então, note que se você quer ser conhecido como filho de Deus, você precisa ser ser um pacificador, ou pelo menos aprender a ser um pacificador. A maioria de nós, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um jeitão de ser diferente, e muitos de nós têm muita dificuldade em ser pacificador. Tem crente, salvo pelo sangue de Jesus, mas que ainda precisa ser tratado na área de pacificador, porque ele não consegue fazer isso. Muito pelo contrário, ao invés dele pacificar na sua conversa com outras pessoas, ele ainda joga mais brasa no fogo. Ele não tem habilidade para fazer isso. Se eu e você queremos ser conhecidos como filhos de Deus mesmo, nós devemos aprender a sermos mais pacificadores, irmãos. Porque Cristo diz que felizes são os pacificadores. Engraçado que Jesus não disse assim, felizes os que amam a paz. Porque todo mundo ama a paz. Tem alguém aqui que gosta de conflito na vida? Ele não disse que felizes são aqueles que amam a paz. Ele também não disse: felizes são os pacíficos. Sabe, aquelas pessoas que são pacíficas, que não se incomodam com nada. Sabe, aquele que você pode chutar a canela dele, que ele não reage. Jesus, embora isso seja uma virtude, Jesus não falou que felizes serão os pacíficos. Jesus falou: felizes são aqueles que trabalham pela paz. Aqueles que trabalham para que a paz aconteça no reino, dentro da casa e da obra de Deus. Trabalhar pela paz, sabe qual que é o problema disso? É que pacificadores são muito raros, porque trabalhar pela paz é dureza. A maioria de nós, vamos ser bem sinceros, a gente foge de um conflito. A maioria de nós foge de conflito. A maioria de nós, principalmente se o conflito é com outro. Não tem um ditado? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é mesmo? Não tem um ditado? É mais ou menos assim que funciona. Dentro da igreja, quando você vê duas pessoas se engalfinhando, quando você vê duas pessoas tendo atritos, qual é a sua postura? O que você faz nesse momento? Você tem aí uma história para contar para mim
de duas pessoas que você observou tendo conflito, claro e evidente, e você foi o agente transformador da paz naquela situação? Você tem uma história dessa para contar? Vamos fazer uma enquete aqui? Quem tem, levanta a mão. 1, 2, 3. Que bom que ainda tem 3, né? Que bom que tem 3. Mas você notou que 3 talvez vai dar 10% do que nós temos aqui. Você acha que se eu fizesse essa pergunta no domingo à noite, onde a nossa igreja vai estar com muito mais pessoas do que essa, você acha que vai passar de 5 ou 8? Você acha? Não vai passar. Sabe por quê? Porque a gente corta a volta desse negócio. A gente fala assim, isso não é comigo. É mais uma daquelas coisas que a gente diz, isso é um problema do pastor. Não é mesmo? É ou não é? Se você não fala da boca para fora, lá no seu coração você fala assim, ai, ainda bem que nós temos um pastor aqui na igreja, que ele vai resolver isso daí. E mais uma vez, aquilo que eu sempre falo para você aqui, o trabalho sujo fica comigo, né? O trabalho sujo fica comigo. Mas Deus não pediu isso dos pastores, né? Deus pediu isso para a igreja. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados de pastores. Leia aí na sua Bíblia. Leia aí na sua Bíblia. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é pastores. Isso não é com os pastores. Isso não é prerrogativa dos pastores. Isso é prerrogativa dos verdadeiros filhos de Deus. Portanto, nós deveríamos aprender, nos capacitar, melhorarmos ainda mais nessa arte, irmãos, de pacificarmos as coisas. Pacificarmos. De você ouvir alguma coisa da boca do irmão e você falar, mas olha, talvez não é bem assim, talvez a pessoa não pensou exatamente isso, ou talvez ela não quis dizer exatamente isso, mas não é isso que nós fazemos. Nós concordamos com a pessoa, é verdade, você tem razão, e agindo assim, quando a gente age assim, a gente não ajuda em nada, a gente não pacifica nada. Jesus disse que nós seríamos felizes se nós fôssemos agentes que trabalham pela paz e seríamos conhecidos como filhos de Deus. A gente está aprendendo aqui, né? A base do nosso aprendizado, todo mundo sabe muito bem, que é o livro Uma Vida com Propósito. No primeiro grande propósito de Deus, nós descobrimos aqui que nós fomos planejados para agradar a Deus. Deus nos fez para agradarmos a Ele. Esse foi o primeiro propósito, nós já estudamos isso e já terminamos essa parte há muito tempo. O segundo grande propósito é o que nós estamos trabalhando agora, que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Ou seja, somos aqui, estamos desenvolvendo e estamos crescendo como família de Deus. Para que essa família seja feliz de verdade, né? Para que essa família seja feliz de verdade, nós precisamos nos relacionarmos bem. Nós precisamos nos relacionar bem, muito bem. E para nos relacionarmos bem, nós precisamos desenvolver a habilidade de promover a paz. Você precisa desenvolver a habilidade no seu coração de desenvolver a paz por onde você passa, principalmente quando você observa que existem conflitos. Existe um conflito aqui? Existe. Ao invés de eu tomar minha posição natural, que é me resguardar do tipo, o conflito está aqui, eu vou saindo de lado. Ao invés de fazer isso, eu devo me aproximar e eu devo ser agente pacificador naquele conflito. Fazendo com que as pessoas possam enxergar um pouco além e enxergar as dificuldades,
porque a gente está falando de pacificador, ou seja, a gente no background de estudo, ou seja, no pano de fundo, tem aí um conflito a fazer com que as pessoas que principalmente estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja, aprendem as coisas dentro da igreja, para que elas vivam aquilo que é pregado dentro da igreja, que é o amor e o perdão, principalmente no cristianismo, porque o cristianismo, a marca maior do cristianismo é o perdão. Então você chegar lá e com essa habilidade de pacificador, você começar a plantar no coração daquela pessoa que está amargurada a semente do perdão. Porque quando você começar a plantar essa semente, uma hora ou outra ela vai brotar. O problema é que por que isso não acontece? Porque nós fugimos desse negócio. Ou se não fugimos, nós nos aproximamos para colocar mais lenha na fogueira. E é uma coisa tão diabólica, irmãos. É diabólico isso. Eu digo isso porque não tenho medo de errar. Jesus trabalhou com os apóstolos. Em algum momento Jesus olhou para Pedro e falou assim: afasta-te de mim, Satanás, porque o que você está fazendo não provém de Deus, não vem do Espírito. Então, ou seja, foi um crente, foi um cara de Deus, foi um cara que trabalhava no reino, foi um cara que era amigo de Jesus, mas que naquele momento estava sendo usado pelo diabo, certo? E eu não tenho dúvidas de que no nosso meio isso acontece também. Gente que é de Deus, que caminha no meio do povo de Deus, gente que aprende as coisas de Deus, gente que anda junto com os que andam na glória de Deus, mas que em determinados momentos são usados pelo diabo. E aí o que acontece? Existe o conflito, e aí você chega lá, ao invés de você ser pacificador, você chama um de lado, conversa com ele e concorda com ele, e joga lenha na fogueira. Não, você está certo, tal. Aí, para não ficar mal, o que a gente acaba fazendo e aumenta o nosso erro? Aí a gente vai conversar com o outro lado. E aí, no outro lado, o que a gente faz? Para ficar bem com a outra pessoa também, o que você faz? Você fala assim: não, você está certo. Não, é isso mesmo. Não, o outro, não sei o que. Daí você fala mal do outro para esse aqui. Aí você vai para o outro aqui, você fala mal daquele e fala que esse aqui está certo. Eu vou perguntar para você: você foi usado por Deus? Ou você foi usado pelo diabo nesse momento? Você pacificou? Ou você foi egoísta ao extremo de falar: eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem com A e tenho que ficar bem com B. Foi isso que você fez. Você foi egoísta ao ponto de dizer: eu tenho que ficar bem com os dois lados. Não tem jeito de fazer isso, irmão. Se você quer ser um pacificador, você tem que vir aqui no ar, você tem que abrandar o coração dessa pessoa, fazer ela enxergar um pouco mais, trazer luz ao coração dessa pessoa, e chegar no ponto B, fazer a mesma coisa, plantar, semear perdão ali, dizer para aquela pessoa: talvez você não esteja enxergando muito bem, talvez você já orou por essa situação, você já pediu perdão pelo seu erro, porque provavelmente no percurso você também errou. Essa deveria ser a nossa postura. Nós deveríamos confrontar, mas semear amor, semear perdão, fazer com que a pessoa reconheça o erro. Não quer dizer que vai dar certo, tá? Porque são 3 pessoas aí nesse processo, é você e mais 2. Você tenta se aproximar de um e você leva uma patada, o que você faz? Você recua. É natural. Que daí já não depende de você. Você foi lá, até quis começar a semear ali um perdão, você quis semear um processo de restauração, mas se você foi mal recebido, aí o problema é dele. O problema é dele. Deixa que ele com Deus vai se resolver. Eu só estou colocando em pauta aqui a nossa postura. Se a Bíblia nos chama a sermos pacificadores, nós fomos feitos para pacificar. Não quer dizer que sempre vai dar certo. Não vai. Porque todo ser humano, cada um reage de um jeito.
De repente tem lá um problemão entre o Armênio e o Klinger. Eu vou lá, chego no Klinger, começo a semear alguma coisa boa no coração do Klinger, para ele enxergar de uma forma diferente, mas de repente na primeira o Klinger já vira para mim, já me dá uma patada, e eu já vou fazer o quê? Fala assim, bom, eu fiz o que eu deveria fazer. Não vou mais tomar a liberdade de fazer nada. Se der, eu vou chegar no Armênio. Eu posso também chegar no Armênio e falar, Armênio, não sei o que, o Armênio também pode me dar uma patada. E isso vai acontecer, irmão. Mas diante de Deus, você vai poder dizer assim, eu fiz a minha parte como pacificador. E a Bíblia diz, felizes são os pacificadores, porque eles serão conhecidos como filhos de Deus. Tá? É mais ou menos assim. Infelizmente, irmãos, a maioria de nós aqui, talvez a totalidade, nós não fomos preparados, nem pelos nossos pais, nem pela vida, para resolvermos conflitos. Nós não fomos preparados para isso. O dia que alguém disse esse negócio para mim, o dia que alguém disse, eu entendi por que eu ajo de determinadas formas. Porque eu não fui ensinado a resolver conflitos. Não veio de família, não veio no trabalho, não veio no seminário, não veio na faculdade que eu fiz, não veio no seminário depois que eu fiz, não veio na pós-graduação que eu fiz depois. Ninguém me ensinou a resolver conflito. Até hoje eu estou esperando alguém me ensinar a fazer esse negócio. Nós não fomos ensinados. E aí a gente faz o que a gente acha que dá para fazer. E é aí que a gente erra. Aí é o grande ponto porque a gente erra. Ideias erradas sobre o que é pacificar. Primeiro, tem duas ideias aqui pelo menos, e com elas nós vamos encerrar esse estudo de hoje. Primeiro, promover a paz não é pura e simplesmente evitar os conflitos. Como eu já disse, essa é uma postura rápida que cada um de nós toma de uma forma muito rápida quando a gente vê um conflito. Não adianta você fugir do problema, porque muita gente faz isso, né? A gente vê isso acontecer dentro da nossa casa. Eu fui criado dentro de um ambiente familiar, de um pai e uma mãe, que quando o conflito acontecia, o meu pai fugia do conflito. Como que ele fugia do conflito? Talvez igual ao seu. Ele ficava quieto. Ele se calava, e na cabecinha dele, que também não foi ensinado a resolver conflito, ele achava o seguinte, que talvez até continue achando: se eu fujo, o conflito desaparece. Mas todo mundo está careca de saber que fugir do problema não resolve o problema, certo? Mas por que a gente continua fugindo? Porque nós temos uma ideia errada do que é pacificar. Pacificar não é pura e simplesmente eu evitar o conflito, ou seja, eu fugir, fingir que ele não existe. Muitos de nós fazem isso de uma forma assim, incrível, como nós somos habilidosos para fingir que o negócio não existe. Eu tenho um baita de um problema, mas eu vivo a vida assim, tá tudo bem, tá tudo sossegado, não, isso aqui, eu tô vendo o negócio aqui, não, mas ele não existe, e eu vou tanto falar que ele não existe, que uma hora ele vai sumir. É mais ou menos isso que a gente faz. E o duro é que a gente acredita nesse negócio. A gente acredita que se eu fingir que ele não existe, ele não vai existir. Aí eu deixo de pensar nele, faz de conta, ele está lá, está sentadão lá, mas eu falo assim, você não existe, acabou. Às vezes a gente tem até medo de falar do problema. Ter medo de falar do problema, na verdade, não é pacificar. Não é. É covardia. Quando você tem medo de falar de determinados problemas,
Não é porque você está com aquela assim, não, eu não vou falar porque eu quero que esse negócio suma, eu quero que nunca mais se toque nesse assunto, esse assunto para mim é página virada, não é porque você é covarde e você não quer resolver o problema. Essa é a verdade. Mas a gente, porque nós não fomos formados e capacitados para resolvermos o conflito, a gente tem essa ideia errada de que pacificar é: vamos ficar de boca calada. Tudo bem, eu não falo mais sobre isso, você também não fala, e esse negócio sumiu. Mas todo mundo sabe que isso não resolve. Algumas vezes, irmãos, a gente até tem que evitar conflito, mas na maioria das vezes, se a gente tomar por base Jesus, a Bíblia qualifica Jesus como o príncipe da paz, não qualifica? Isaías não fala? O Emanuel, o Deus conosco, ele seria chamado maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. O príncipe da paz, chamado Jesus. Esse cara arrumou confusão com muita gente, não arrumou? Ele arrumou conflito com muita gente. Por quê? Porque ele era ruim? Não. Porque ele queria resolver as questões. Você lembra quando ele arrumou aquela baita daquela confusão no templo? Quando ele fez tudo o que ele fez, não era muito mais fácil para ele passar ali, observar aquela palhaçada que estava acontecendo no templo de Deus, né? E olhar para aquele negócio e falar assim: bom, eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso, daqui a pouco eu vou morrer pelo pecado da humanidade, se eu fizer isso aqui ou não fizer, não vai resolver nada. Ele fugiu do conflito? Não, porque ele queria resolver, irmão. E ele causou uma balbúrdia ali, não? A coisa ferveu. Ele buscou o conflito, porque no coração de Cristo aquilo tinha que acabar. Aquilo não podia continuar do jeito que estava. Ele não fugiu, irmão. Não fugiu. É certo que talvez você vai ter que saber a hora certa de evitar um conflito, mas só para ganhar um tempo, porque num determinado momento você tem que encarar ele de frente e resolver. Não dá para evitar a vida toda. Não dá para você fingir que ele não existe. Não dá para você fugir dele a vida toda. Você precisa encarar a responsabilidade e evitar, não vai resolver. A outra coisa que é uma ideia errada de conflito, de pacificação, é claro, pacificar não é ceder para você apaziguar as coisas. O que é ceder? É tipo assim, não, eu converso e as pessoas vão cair em cima de mim e eu vou falar: não, tudo bem, vocês estão com a razão, deixa aí. As pessoas atropelam você, passam por cima de você, você sabe que aquilo não é exatamente desse jeito, mas você, com aquela ideia assim: não, para apaziguar, para acabar o conflito, para eu não ter mais dor de cabeça com isso, eu vou deixar passar. Eu vou ser uma pessoa que eu não vou falar a verdade, eu não vou falar a minha opinião, o que eu penso acerca disso. Então deixa as pessoas fazerem o que elas querem, pelo menos esse negócio vai acabar. Isso também é uma ideia errada, porque muitas pessoas cedem para se sentirem bem emocionalmente. Naquele gesto elas pensam que elas estão resolvendo o conflito, resolvendo o problema, e não é assim. Então, não era isso que Jesus tinha em mente quando ele disse, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Não quer dizer que ser pacífico ou trabalhar pela paz implica em deixar que as pessoas passem por cima de você, em deixar que você coloque os seus argumentos, aquilo que está no fundo do seu coração, coloque as cartas na mesa. Não é isso. Jesus não nos chamou para sermos pacíficos, no sentido de que, olha, faça conosco o que vocês quiserem, que nós nunca vamos reagir. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Pacificador é aquele que resolve o problema. Para resolver problema, você tem que entrar no meio do problema, você tem que
trabalhar, você tem que ouvir as partes, você tem que ser sábio e tem que resolver a coisa. Não é pura e simplesmente dizendo, abandonando aquilo que você pensa, aquilo que você crê, que você vai dizer, não, tá tudo pela paz, tudo pela paz. Não é bem isso, tá? Então grave isso na sua cabeça, por favor, porque a gente erra muito nesse negócio. A gente evita o conflito e pensa que está resolvendo. A gente cede e pensa que está resolvendo, e isso não é de Deus. Na semana que vem, no próximo estudo, a gente vai ver alguns passos bíblicos mesmo, para nós restaurarmos a comunhão, ou seja, resolvermos conflitos dentro da casa de Deus, principalmente conflitos de relacionamento, tá? Hoje o assunto ele fica meio no meio mesmo, né? Então na próxima semana a gente volta a trabalhar em cima desse tema, tá ok? Que Deus nos abençoe e que Ele grave essa boa palavra aí no coração de cada um de nós. Vamos orar.